Quanto comer? Olha, nós já falamos milhares de vezes sobre como comer. E eu insisti que a gente precisa mastigar direito a comida, porque a mastigação estimula as papilas gustativas e com isso a gente aumenta a sensação de prazer que comer pode oferecer. Se você não mastigar bastante, essa estimulação das papilas gustativas ficam prejudicadas e você não é capaz de sentir plenamente o prazer que aquela comida pode te trazer. Então, as refeições também, eu já disse milhares de vezes, né, que devem ser feitas devagar, que devem durar de 15 a 18, 20 minutos estourando, que você deve mastigar cada bocado de 15 a 25 vezes, para que você possa sentir plenamente esse prazer e assim ir fazendo as pazes com as coisas de comer, respeitando a fome física, percebendo o ponto de saciedade. Nós já falamos milhares de vezes sobre isso. E isso está ligado a como comer. Comer com elegância, comer devagar, mastigar. Quando comer? Nós também já conversamos. Quando que a gente precisa comer comida física? Quando nós estamos com fome física. E essa fome física, ela aparece quando? Ela geralmente aparece umas 5 ou 6 horas, entre 5 a 6 horas depois que você fez uma refeição completa. E aí nós conversamos sobre o que comer, não conversamos? E aí eu disse assim, o que a gente deve comer? A gente deve comer os reguladores, os construtores e os energéticos. Os reguladores são as frutas, os legumes, as verduras, as hortaliças. Tudo isso são reguladores. Tem muitas fibras essa comida, as saladas, né? Tem muita fibra. O que é a fibra? É a vassourinha que vai varrendo o nosso intestino e vai deixando ele com muita saúde para que o metabolismo fique legal, para que a absorção daquilo que é bom para nós ocorra de uma maneira legal. E aí, eu falei que era para nós tomarmos os probióticos eternamente ou pelo tempo que a gente sentir necessário, para a gente se responsabilizar pelo excelente funcionamento do nosso intestino. E eu estou repetindo tudo isso, porque tudo isso foi matéria dada, não foi? O que comer, quando comer e como comer. E hoje nós vamos falar do que? Quanto comer. Então veja, olha o que eu vou dizer, é uma lei, é uma verdade e funciona igual para todo mundo. A forma pela qual você come determina a quantidade de alimento que você vai ingerir. E isso é diferente das dietas, porque a dieta ela fala para você assim, coma 53 grãos de arroz e 25 grãos de feijão. A dieta ela te põe uma medida, é uma coisa que vem de fora para dentro, não é uma coisa que vai de dentro para fora. Então, o que nós estamos propondo é que você descubra o que vem de dentro para fora. E a forma como você come, se você comer depressa, a quantidade de alimento que você vai ingerir é maior do que a quantidade que você está precisando. E isso aparece na balança. Percebe? Então, o que é que você precisa fazer? Lembrar que as refeições devem ser feitas devagar
e durar entre 15 a 18, 20 minutos estourando. Por quê? Porque os terminais nervosos do aparelho digestivo emitem sinais de saciação, de satisfação, sinais de saciedade ao cérebro. O sistema digestivo manda um aviso para a cabeça, mais ou menos entre 15 a 18, 20 minutos após o início da refeição. E isso é tão verdade, porque muitas vezes acontece assim, você está no meio da sua refeição e toca o telefone ou por algum outro motivo você interrompe a refeição e você vai fazer alguma coisa, atender uma criança, atender um telefone, sei lá o que você vai fazer. E você passa lá uns 10, 15 minutinhos atendendo alguma coisa. O que acontece quando você volta para comer? Parece que a fome acabou. Não é assim? Por que isso acontece, gente? Porque o processo digestivo já começou. Então, por que a gente come de 15 a 20 minutos? Porque é o tempo natural que a gente recebe o alimento e o corpo dá um sinal como ele estivesse falando assim, ok, tudo bem, agora a quantia que você colocou aqui, eu dou conta de metabolizar, eu dou conta disso daqui. Percebe? Então, pequenas mudanças fazem grandes diferenças. E o que eu falei para vocês? Eu falei, gente, vamos começar, já que a gente já trabalhou, que vocês estão sendo nutridos pelo amor que tem dentro de vocês, etc. Dá para transformar essa coisa de uma forma um pouco mais mecânica, para que vocês possam ir chegando próximo do que precisa. E aí eu disse assim, marque no seu relógio a hora que você começa a comer e quando estiver fazendo 15 minutos, você fique mais alerta do que você já estava, porque você vai começar a perceber que o corpo vai ficando saciado e loguinho ele te dá um sinal. Próxima vez, coloque menos comida, porque essa peninha que você ficou sentindo, esse dozinho que você ficou sentindo da comida que sobrou, é equivalente à sua paixão, ao seu apego pela identidade de gordo, é o seu apego por aquela coisa que precisa comer, 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 comer. E quando você come como um magro, além de você sentir o prazer, você fica satisfeito e saciado e você está ativo para continuar as suas atividades. Você não fica naquele estado lá que você precisa dormir, dar uma dormidinha, descansar, relaxar, porque você encheu a barriga ou você foi além do ponto de saciedade. Então, faça isso mecanicamente. E agora eu quero conversar com as pessoas que não estão tendo episódios de compulsão, que estão respeitando o ponto de saciedade, que já estão fazendo isso com uma certa frequência e passa a semana inteira fazendo assim, sem nenhum episódio de compulsão, realmente comendo 3 vezes por dia, etc e tal. Aí tem duas coisas que vocês precisam ver. Estou falando com as pessoas que ficam meio encalhadas e não conseguem emagrecer. Essas pessoas que já estão próximas do peso ideal e que não conseguem emagrecer. Tem duas coisas aí que vocês precisam ver. A primeira coisa é que você não está fazendo uma alimentação balanceada. Você está fazendo uma alimentação simples. O que é isso? Você janta só salada com uma carne, por exemplo. E você deixa o carboidrato para lá. Essas pessoas que que já fizeram trocentas milhões de regime, geralmente elas capricham mais na proteína e tem medo, abandonam, não podem comer o carboidrato e não faz uma refeição balanceada com os 3 elementos.
E aí, sabe o que acontece? O seu organismo fica com dificuldade de metabolizar porque tá faltando um elemento. É como se você fosse fazer um bolo e ficasse faltando os ovos para você fazer o bolo, ou ficasse faltando a manteiga, ou ficasse faltando o leite, ou ficasse faltando a farinha. Tem alguma coisa que você não está colocando na sua dieta que não ajuda você a emagrecer, porque você está fazendo muita refeição muito de natureza simples, certo? Então, eu já conversei com algumas de vocês que aí no jantar come um omelete com salada, ou come um grelhado com as folhas, e comeu o carboidrato num outro momento. E aí não tem uma queima. Esse combustível que é a comida, que vai se transformar em energia no nosso corpo, acaba não tendo qualidade. E aí fica mais difícil a pessoa emagrecer. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, a pessoa que já fez muito regime, que já aprendeu a comer muito pouco, talvez ela ainda não identificou qual é a quantidade que é ideal para ela emagrecer. Porque quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente precisa ter muita noção dessa quantidade. Depois que você atingiu o seu peso ideal, que você vai entrar na fase de estabilizar o seu peso, você vai aprender algumas coisas diferentes, um pouquinho mais para você manter aquele peso. Mas enquanto você está num programa de emagrecimento, essas pessoas que estão muito próximas do peso precisam avaliar se não é para comer ainda mais devagar, mastigar mais, mas para que você tenha uma quantidade menor de comida no seu estômago. E eu tô falando para aquelas outras pessoas também que tem muito peso para perder. Vocês precisam descobrir essa quantidade, e essa quantidade ela vai depender da forma pela qual você come, tá? Que é o como, o que e quando. Essas três coisas, para você poder identificar o quarto elemento, que é o quanto. E o outro elemento que a gente já vem trabalhando também, mais assim aprofundadamente, é o porquê comer. Porque muito obeso come porque tá triste, come porque tá angustiado, come porque tá feliz, come para comemorar, come porque não sabe porque tá comendo. Então a gente tá falando de come porque tá com raiva, come porque se sente culpado inconscientemente, come porque não está em paz consigo mesmo. Então a gente está aprofundando isso porque esse porquê do obeso, ele é grande, ele é um capítulo grande e a gente está entrando dentro dele à medida que está sendo possível, certo? Eu adoro isso aqui, olha, eu adoro isso daqui, que quer dizer, pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Ó, você estava lá nesse pontinho aqui, você estava indo nessa direção, você está fazendo alguma pequena mudancinha que quando for passando o tempo, você vai ver aonde você vai parar. Muitos quilos vão embora. Programe-se para caminhar ou fazer algum tipo de atividade física todos os dias. Sabe quando? Todos os dias. Programe-se para, quando eu digo programe-se para caminhar, por que eu falo isso? Porque o caminhar é o que está mais próximo do natural do ser humano. O ser humano nasceu para caminhar. Então, para quem não tem nenhuma atividade física, comece
com 5 minutos, dê uma volta no seu quarteirão e vá aumentando gradativamente o tempo, mas faça isso religiosamente. Agora, aí você fala assim para mim, ai, mas eu já estou fazendo academia, blá, 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 jogo tênis, faço isso, faço aquele outro. Ótimo, parabéns, que bom que você faz atividade física. Ótimo, continue fazendo atividade física. Mas não é disso que eu estou falando, não. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando de você caminhar concentradamente e imaginando esse corpo magro caminhando. Você já fez práticas de imaginar o seu corpo magro. Você já fez práticas várias vezes de incorporar esse corpo magro, de senti-lo em você, de sair andando com ele para todos os lugares. E agora você vai fazer esse exercício de caminhar. Então eu me lembro, quando eu comecei esse processo, tinham vários grupos de mulheres aqui em Avaré, e talvez ainda exista até hoje, que caminhavam na avenida lá e elas iam dando risada, faziam troca de receita e conversavam as comadres, conversava daqui, de lá e de acolá. E eu, quando comecei esse processo, eu tinha um programa que eu ia me dizendo enquanto eu estava caminhando. Eu me amo, me aprovo e me aceito como mulher. Eu me amo e me aprovo e me aceito como mulher. Eu sou magra, eu estou emagrecendo com facilidade. Eu estou caminhando e estou falando isso comigo e estou concentrada e estou ativa fisicamente e estou fazendo isso somente na minha presença e estou imaginando esse corpo magro. Então, essa atividade física concentrada é a mesma forma de mastigar. Não tem como outra pessoa mastigar para você, assim como não tem outra pessoa caminhar por você. Então, se você não tem tempo, não tenho tempo para fazer isso, parari, parará, arrume esse tempo, não encontre desculpas para que você se acomode. Se você corre na esteira, faça isso, ao invés de caminhar, você vai correr. Se você já tem alguma atividade física, ótimo, só que você precisa fazer isso concentradamente, certo? E é mais importante quando você faz usando o corpo todo do que se você só estiver puxando ferro ou se você estiver em algum jogo com algum parceiro que você precise prestar atenção. Por exemplo, você está jogando tênis, você está jogando ping-pong, você está fazendo algum tipo de jogo, aí não é possível. Estou falando de uma atividade física que seja só sua, concentrada. Os resultados só virão se você for em busca deles. Quem é que pode ter um corpo saudável sem nenhum vigor? E aí você precisa jogar as falsas crenças que falam assim, atividade física aumenta o apetite, obriga, porque os horários são rígidos. Eu adoro caminhar, mas não devo porque tenho artrose nos 2 joelhos, mas estou fazendo natação 2 vezes por semana. Isso. Então, você se concentra, só você, mesmo que você esteja ouvindo o professor, alguma coisa, você até avisa, olha, professor, não repare, mas todas as vezes que for possível, eu vou estar super concentrada em mim, olhando para baixo, não se distraia com o que tem à sua volta, com as pessoas, com o que está acontecendo com o outro. Volta a sua atenção para o seu corpo físico e vai imaginando que quem está fazendo hidroginástica, quem está fazendo pilates, é aquele corpo magro. Porque a atividade física que a gente faz é pro resto da vida, gente. Se a gente quer ter saúde, atividade física não é para emagrecer. Atividade física é para ter saúde, é para ter vigor. Agora, quanto mais obesa é uma pessoa, quanto mais quilos ela precisa emagrecer, menos ânimo ela tem para começar qualquer atividade física, pensando no esforço. Vai ser tão grande o esforço que eu acho que eu não vou sobreviver.
No entanto, não é tão complicado assim e precisa ser feito passo a passo. Então, o que você vai fazer? Ande só à frente da sua casa, de ponta a ponta do quarteirão. No outro dia, você anda o quarteirão todo. No outro dia, você anda, na primeira semana, você anda o quarteirão todo, até que você acostumou a andar o quarteirão todo. Na segunda semana, na terceira semana, você anda 2 voltas no quarteirão, até que você acostume. Não acredita que você, que não tem atividade física, vai sair por aí andando 6 quilômetros por dia. Não acredite que você que não faz atividade física vai conseguir correr longas distâncias. Não vai. É importante que você comece aos poucos, que você inclua na sua rotina. E aí você vai, isso é o passo que você precisa dar para você se desidentificar da imagem de gordo. É mudar a vida, né? Tem aluno da turma de vocês que está vindo tá vindo correr na esteira no horário do almoço e foi aquilo que ele encontrou e está sendo ótimo, está sendo uma delícia. A pessoa está se sentindo mudada, com outra energia, porque conseguiu incluir aquilo na rotina. Que legal, né? E as pessoas que são obesas, por serem muito pesadas, a atividade física para elas pode ainda ser muito mais eficiente e ajudar a emagrecer mais rapidamente, porque a pessoa precisa de um esforço maior para poder se movimentar e, em consequência, ela queima mais energia do que as pessoas magras. E a outra vantagem é que o exercício físico, ele continua mesmo depois que você tenha terminado a sua atividade física, mesmo quando você já está descansando. Então, caminhar e imaginar o corpo magro caminhando. Caminhar ou fazer atividade física que você já faz, imaginando o corpo magro. Eu sou magra, o meu corpo está magro, eu sou magra. E você vai caminhando e você vai trazendo essa imagem para você. E você vai caminhando e vai trazendo essa... Eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito como mulher, eu me aceito como homem, eu me aceito como eu sou, eu expresso quem eu sou. Crie os seus mantras e diga isso para você. Com essa atividade, você está saindo dessa identificação do gordo. E agora eu quero falar para as pessoas que fazem um monte de atividade física. Eu quero falar para as pessoas que já fazem atividade física todos os dias. Fazer atividade física não te dá o direito de comer nem um centavo a mais. Não é para você comer mais, se você fizer muita atividade física. Talvez você vai perceber, se você conseguir, se você honrar, porque muita pessoa que faz atividade todo dia e racha o bico de fazer atividade física, pinga de tanto suor. Você é um esportista, você precisa estar consciente que você vai ter um desgaste mais cedo, que a sua vida ativa termina mais cedo. A gente vê isso na realidade esportiva, né, gente? É uma realidade. E aí você vai ter que adequar a quantidade de esporte que você precisa fazer. Uma das alunas me disse assim: você acredita que à medida que eu comecei a emagrecer, eu parei de fazer atividade física? Falei, não diga, mas o que você atribui isso? Ah, eu fazia atividade física só para emagrecer. E aí a pessoa começou a emagrecer e aí ela não precisou mais fazer atividade física. Então agora ela está fazendo um processo para qual é a atividade física que realmente eu quero fazer, que me dá prazer, que eu gosto, que eu curto. Por exemplo, eu amo andar naquela minha esteirazinha que eu não preciso sair de casa, eu faço a minha concentração, eu faço as minhas visualizações, eu faço as minhas orações, eu tenho as minhas intuições. É um momento muito
profícuo, que eu tô comigo mesmo. Que a gente não tem que abusar nada, porque daí a gente acha que a gente pode ficar continuando com essa mentalidade de gordo, de comer a mais. E a vida não é feita pra gente ficar nesse esquema, nessa identificação com a imagem, com a mente do gordo, percebe? Você vai fazer sua atividade física que seja orgânica, que seja ecológica para você. E você vai estar ativando o seu metabolismo e buscando aquilo que é o natural, e o corpo vai derretendo naturalmente. Mas precisa ser feito com compromisso, com responsabilidade, da mesma maneira como vocês estão fazendo todas as outras coisas. E foi isso que eu disse, gente, emagrecer é um processo, não é difícil, ele é um pouco mais demorado. Por quê? Porque tem que ir passo a passo, passo a passo. E agora eu estou dando um novo passo, tanto para as pessoas que fazem atividade física em excesso, como aquelas pessoas que não fazem atividade física. E também quero falar com as pessoas que fazem atividade física só de final de semana. Não. Você não está nesse ponto. Você precisa incluir atividade física na sua vida. Ah, não dá para eu começar todos os dias. Começa 2 dias na semana. Mas sabendo que você precisa ter 3 dias na semana, depois que você precisa ter 4 dias na semana e que depois você precisa ter 5 dias na semana. Todos os dias, de segunda a sexta? E aí eu quero contar uma historinha rapidamente para vocês, para nós podermos fazer o nosso exercício. Havia um homem que estava nadando para atravessar um rio e ele segurava uma grande pedra em uma das mãos. Quando ele chega no meio da travessia, as pessoas que estão à margem percebem que ele está em apuros, engasgando e engolindo água, se esforçando para continuar boiando. Largue a pedra, diz um homem, assim você poderá nadar melhor. Mas o homem na água segura a pedra com mais força. Largue a pedra, grita o povo, largue a pedra. Finalmente o homem se vira e com seu restinho de fôlego diz, não posso, ela é minha. O que essa história está querendo mostrar para a gente? O quanto ele estava identificado com aquela pedra, com aquele peso. Carregar aquilo para ele era vital. Ele não conseguia se imaginar soltando aquilo. Então, quando a gente agora está trabalhando com vocês para sair da identificação da mente gorda, porque esse pensar como magro reflete no agir como magro. Então, quando eu falo mastigue devagar, arrume tempo para você caminhar todos os dias, comece a cuidar de uma atividade física e vá indo aos poucos até que você atinja os seus objetivos. Muitas vezes é a mesma história da pessoa, do rapaz, do homem que estava lá no meio da água e não queria largar a pedra. Então agora eu pergunto a você, você sente o seu peso puxando você para baixo? Você se enxerga agarrando-se a um corpo pesado, apesar de estar perto de se afogar? Eu sei que alguns de vocês estão à beira assim, de problemas físicos sérios. Tá bom? Como você justifica esses quilos extras a partir de agora que você tem consciência, que você está num processo de autoconhecimento? Não se sabote. Isso não significa que você tem que ter resolvido tudo e já está no seu peso ideal agora. Não, mas trabalhe, busque os seus resultados. Existe alguma coisa que você poderia dizer para si mesma ou que você gostaria que eu dissesse para você?
ou então que eu fizesse para que você pudesse se convencer que precisa liberar esse excesso de gordura? O que você precisa ouvir? Então agora eu vou pedir que vocês peguem a pedrazinha de maná e vamos fazer o exercício, combinado? Vamos fazer a nossa prática. Essa aqui é minha pedra de maná. E aí você vai segurar na sua mão direita, todo mundo segurando. Segure a sua pedra de maná na sua mão direita e coloque a sua mão direita em cima do seu colo. E sente-se de uma maneira confortável, coloque as plantas dos pés no chão. Olhe nos meus olhos. Solte todo o ar de dentro dos seus pulmões. Antes de você inspirar profundamente, solte todo o ar de dentro dos seus pulmões. E aí sim, você inspira um ar novo. Soltando e inspirando e soltando, e inspirando e soltando, e levando a sua atenção para o seu polegar que está em contato com a sua pedra. Feche os seus olhos para que fique mais fácil você fazer um contato com a sua pedra, com o seu polegar e experimentar a sensação da pele do seu polegar com a superfície da sua pedra de maná. Continue soltando todo o ar de dentro dos seus pulmões. E nesse momento, perceba que a sua mão, o seu dedo, vai entrando dentro da sua pedra de maná. E você vai fazendo um contato e vai convidando para que todas as suas crianças internas sejam convidadas a estarem junto com você nesse exato momento. Convide aquela criança sofredora, a criança que foi abusada, a criança que passou por um choque de dor, a criança que se sentiu abandonada, a criança que foi rejeitada, a criança que foi pouco amada, a criança brava, a criança mal-humorada, a criança mimada, a criança teimosa. Recolha todas as suas crianças aqui, agora, nesta sala onde você está, em volta de você, enquanto você se conecta com a sua pedra de maná. E você vai percebendo que o seu dedo entra dentro da pedra de maná, assim como toda a sua mão se conecta com a sua pedra de maná e transforma-se numa coisa só. E você toma uma respiração profunda, separe os dentes de cima dos de baixo, deixe a sua boca aberta e traga um som. Entoe, traga um som, um tom, seja ele qual for. Esse som, esse tom, não pode não significar nada, simplesmente é um tom e é um som. E isso coloca a sua mente egóica para dormir, ou pelo menos para cochilar. Então vamos lá, traga sons. Inspirando, permita-se ouvir e sentir a sua garganta, ouvir o seu som, criar o seu som,
Permita que todas as suas crianças entoem junto com você, enquanto você emite esse som agora. E assim você vai aprendendo a colocar sua mente egóica para cochilar, dormir. E se você sai dessa mente racional e você percebe que você é um instrumento musical, você é um som, seja ele qual for, pode ser bonito, feio, agudo, grave, esdrúxulo, legalzinho, esquisito, não interessa, permita-se ser esse som que você expressa neste momento. E enquanto você vai trazendo esse som que sai da sua garganta e vai preenchendo a sala onde você está, vai permitindo que as suas crianças ouçam o seu som, vai permitindo que as suas crianças emitam sons também. Você traz essa pedra para o seu estômago e você coloca a sua mão e aperta na palma da mão, você coloca a sua pedra e encosta a pedra no seu estômago, na boca do seu estômago. Inspire a pedra para dentro do seu estômago e você começa a reconhecer os sentimentos e as emoções que ainda estão presentes dentro do seu estômago, as dificuldades, as contradições, as culpas, as raivas, os medos. E traga todos esses sons que estão presentes dessas crianças. Inspire a pedra para dentro do seu estômago. O seu estômago, o seu plexo solar, o lugar da sua mente racional, da sua mente egóica, e à medida que todo julgamento vai se anestesiando, vai cochilando, vai dormindo, você se permite sentir lá no fundo essas contradições, essas raivas que ainda não foram expressas, essas dúvidas que ainda não foram expressas, esse medo que ainda não foi expresso e que está dentro de você, essas dores que ainda estão dentro de você, essa dificuldade de se perdoar que ainda está dentro de você, essa atitude de negar os seus sentimentos que ainda está dentro de você. Todos esses medos, essas contradições, essa dificuldade de se entregar, essa dificuldade de perdoar, essa dificuldade de compreender, pertencem às suas crianças interiores. Nós temos muita dificuldade de nos perdoarmos, de perdoarmos o nosso passado, de soltar as crenças limitantes. Nós temos muitas dificuldades de confiar. E quem tem essas dificuldades são as nossas crianças, não é o seu eu adulto. O seu eu adulto geralmente nega que esses sentimentos, que essas emoções de medo, de contradições, reconheçam que está aí. É como se a gente tivesse dificuldade de se autorresponsabilizar. A gente ainda está numa atitude projetiva de acreditar que existe algum culpado por a gente estar gordo, por a gente estar encalhado, por a gente estar doente, por a gente estar com alguma dificuldade. E nós temos muita dificuldade de nos perdoar. Por que nós temos essa dificuldade de nos perdoar? Porque nós não conseguimos compreender. A criança não consegue compreender,
porque ela não foi amada, porque ela foi abandonada, porque ela foi rejeitada, porque ela se sente culpada, ela não consegue compreender. Então, é por isso que ela não confia, é por isso que ela não se entrega. E nesse momento você está entrando em contato com essa energia que fica aí no seu plexo solar. E você vai recolher, vai trazer som. Talvez você se lembre de coisas. E devagarinho, devagarinho, você vai deixar que a pedra absorva todas essas dúvidas, a dificuldade de perdoar, os medos, os sofrimentos, os choques de dores, os traumas, os sustos, as experiências doloridas de perda de alguém, a morte de alguém, uma doença grave. E aí você vai, no seu tempo e do seu jeito, você vai movimentar devagarinho, no seu tempo. Não siga a minha orientação, siga a sua orientação. E aí você vai trazendo essa pedra para o seu coração. E tome um momento para respirar profundamente. E você está acolhendo no seu coração essas dúvidas, a dificuldade de perdoar, as negações, os medos, a falta de confiança, os fracassos, as frustrações, tudo você vai recolhendo e vai respirando profundamente, vai criando, percebendo que você vai trazendo devagarinho a pedra do estômago até o coração. E à medida que você vai vindo, você vai criando um trajeto, você vai criando um túnel. E através desse túnel, você vem trazendo a sua pedra até que ela chegue e entre dentro do seu coração. Isso, muito bem. Tome uma respiração, traga som. Abra o seu coração. Abra o seu coração com todo o amor que tem dentro dele e acolha as suas mazelas, acolha as suas sombras, acolha as suas limitações. Cante para elas a canção que tem dentro do seu coração agora. Traga todas as suas crianças para dentro do seu coração. Crie um lugar confortável para que todas elas possam estar. E assim elas vão se acomodando, e assim elas vão se sentando, e assim elas vão podendo estar como elas estão, medrosas, desconfiadas, bravas, não importa. Incompreensivas, completamente ignorantes na escuridão, sem conseguir compreender o porquê exatamente tem tanto sofrimento, não conseguem compreender como que não consegue sair dessa situação,
Quantas e quantas vezes se vê caindo no mesmo sentimento, no mesmo buraco, na mesma dor, na mesma situação. Traga tudo isso para dentro do seu coração e aloje. Encontre um espaço confortável. Coloque a sua mão esquerda em cima do seu estômago e dê suporte para o seu estômago nesse momento também. Cante para você. Acolha-se. Aguarde que a energia que você transportou para o seu coração possa se estabilizar. Cante para você enquanto a energia se estabiliza. Você pode perceber que ainda tem muita energia densa no seu estômago que não conseguiu ir para o coração. Continue entoando e aguardando para você observar se a sua pedra de maná é capaz de atrair, é capaz de puxar para ela a energia densa que tem no seu estômago. Se isso não acontecer, está bem também que esteja assim. Você não deve forçar. Nós estamos trabalhando energeticamente. Confie nas suas percepções. E está bem que seja de acordo com a sua percepção. Está bem que seja da forma que estiver. É possível que à medida que você entoe, você perceba Tome uma respiração de varredura profunda e relaxe completamente. Perceba a qualidade vibratória que tem na sua mão direita, que está tocando o seu coração. E tem entre o seu coração e a sua mão a sua pedra de maná. O maná é uma substância energética de altíssima frequência vibratória, que muito em breve você estará produzindo. Você está participando, está passando por um processo de iniciação. E é necessário que haja esse processo para que possa ativar em si mesmo a produção de maná. Neste momento, você reconhece a qualidade vibratória que tem no seu coração. E respirando, você reconhece a qualidade vibratória que tem no seu estômago. E tome mais uma respiração e reconheça se as qualidades vibracionais dos dois lugares estão iguais ou estão diferentes. E respire, não se esforce, simplesmente reconheça. E perceba que há um túnel que se formou entre o seu estômago e o seu coração. E tome mais uma respiração de varredura. E permita que a energia esteja como você a percebe, sem forçar, sem que a sua mente egóica manipule ou controle qualquer coisa. Você simplesmente testemunha as sensações que estão presentes no seu corpo físico, as imagens que surgem na sua tela mental. Você só testemunha, só reconhece. E que assim seja. E devagarinho você vem voltando para esta sala.
recuperando o sentido do tato, da visão, da audição. E é isso que a gente está caminhando, que cada um de vocês expresse o seu jeitão. Se o seu jeitão ou o meu jeitão ainda não for de um mestre iluminado, etc e tal, quem sabe daqui umas 100 vidas a gente vai estar mais iluminado e vai estar expressando um jeitão diferente. Não é verdade? Por enquanto, a gente está expressando o jeitão que a gente tem. Tá bom? Continuem expressando o jeitão de vocês. Tchau, gente! Fiquem com Deus!